Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Todo o sistema a rede social da Defesa Civil, que nós pedimos para a população acompanhar, tem o Instagram da Defesa Civil, né? Tem também o WhatsApp da Defesa Civil, um canal que eles mandam todos os alertas. Então, cada vez mais tem avançado. Fora os alertas também, né? Que agora esse sistema novo aí que vem operando do governo do estado. Você citou os 2 radares do IPMET e Unesp, né? Pra gente contextualizar, para que o ouvinte possa entender. São 2 radares da Unesp. Um fica em Prudente, outro fica em Bauru. Os 2 ficam se conversando e mostrando quando vem uma célula de água um pouco mais forte. Inclusive, Tata, quando de madrugada eu olho e vejo, vem vir uma nuvem pesada de sei lá, do Paraná. Eu já mando pro Lucas Trombaco, falei, tá monitorando? E várias tempestades a gente consegue monitorar pelo radar, né? Que é um radar animado. Tem uma animação, eu não me lembro agora qual que é a tecnologia utilizada lá. E quando o Tarcísio assumiu, ele veio para Botucatu, numa entrevista, eu não sei se foi isso que eu perguntei para ele, mas eu acho alguma coisa nesse sentido. E ele falou que os radares estavam desatualizados e obsoletos. Você encontrou isso? Vai modernizar? E esse vai ser o principal ponto de informação para nossa região aqui? O que eu acompanho, eles já estão modernizando. E locais ainda que não existiam radar, eu vi que o governo do estado também ele fez alguns investimentos, né, altíssimos nessa tecnologia. E já existe também, conversava lá no Centro de Gerenciamento de Emergência, né? Já existe um projeto em estudo para abranger a nossa região aqui. Porque hoje não é que a gente fica dependente, mas a única ferramenta mais próxima que nós temos são os radares aí do IPMET. Ô Lucas, quando você entrou na coordenação da Defesa Civil, eu me lembro que a estrutura basicamente era uma caminhonetinha Fiat. O que cresceu de lá para cá? Rapaz, cresceu bastante. Eu fiquei aqui escutando vocês conversarem, né, sobre tem hora que as oportunidades passam, né, e na vida da gente, o Pardini me fez um convite em 2019, numa tempestade que teve em Rubião Júnior, e ele naquele jeito bem, né, bem gestor dele, assim, ele me chamou numa rua, hoje ela está asfaltada lá, né, mas naquela época ainda não tinha chegado a pavimentação e o pessoal colocando telha nas casas. Ele falou, eu preciso trocar a Defesa Civil, você tem o perfil e o convite tá feito. E aí pra mim foi um choque, né? Mas ao mesmo tempo, eu já ajudava, né? Eu sou o guarda civil municipal, eu já ajudava a Defesa Civil nessas situações. Acabei aceitando, né? Porque eu me identificava muito, todo mundo sabe da minha história, eu sou filho de um bombeiro, cresci no quartel dos bombeiros, me identifiquei muito com a profissão. Deus escolheu outros caminhos na minha vida, passei na Polícia Militar, mas acabei ficando aqui na Guarda. E hoje é uma realização de um sonho. E aí, não basta só você estar lá, né, Júnior? Eu amo o que eu faço. Então a gente correu atrás, a gente, graças a Deus, muita parceria, muita gente boa, muito empresário, muito gestor. Agradeço aqui a toda a Câmara Municipal também, os vereadores, né? Pessoas que abraçaram, toda a equipe. Eu começo sozinho lá, hoje nós somos em 13. E a gente quer aumentar mais, né? E a gente tá de passagem ali, mas estrutura de veículo, estrutura de equipamento, nós ficávamos ali dividindo um espaço na prefeitura. Hoje nós temos o nosso espaço próprio, nós temos condições de gerenciar crises dentro da cidade, né? E todo esse temporal, todo esse efeito climático, as mudanças climáticas que têm afetado o nosso município, tem testado a nossa capacidade de resiliência e testado a nossa gestão, né? A forma que a gente vai administrar esses problemas, que são muito desafiadores. E a população, né, a qual eu agradeço aqui também, né? Nós estamos finalizando o ano, não só agradecer, mas pedir perdão também, porque de repente a gente deixou alguma coisa para trás, alguém insatisfeito num atendimento, em alguma demanda, mas a gente sempre carrega, né, a satisfação de servir a população e fazer isso com muita dedicação, Júnior. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar de um prêmio que Botucatu ganhou entre os municípios mais resilientes do estado de São Paulo. Trombaco, o que é mais difícil para a Defesa Civil? Combater e gerenciar uma crise de incêndio ou depois de um grande desastre natural? Eu imagino que incêndio, além da Defesa Civil, nós temos o Corpo de Bombeiros,
Nós temos as brigadas de incêndio aqui em Botucatu, que são ótimas, né? A usina São Manuel, da Caio, da Embraer. Eu já vi todas atuando, elas ajudam. Você tem mais ajuda nesse sentido quando é para combater incêndio do que para combater o pós-desastre? Olha, ontem nós tivemos uma reunião com a CPFL lá no Corpo de Bombeiros, conversando sobre esse gabinete de crise, né? Sobre essa resposta nos temporais. E aí a gente ficou em dúvida, o que é pior? É a tempestade ou é o incêndio florestal? Que é mais desafiador. Eu falo que, eu penso assim, o risco maior, a água ela a água é fonte de vida, né? Abençoada, mas quando se trata de enxurrada e do que aconteceu em 2020 ali naquela calha do Lava Pés, eu acho mais perigoso, porque de repente o tempo-resposta para você conseguir sair de uma situação de perigo, ela vem de maneira muito rápida, as cabeças d'água em cachoeira, as enxurradas. Nós vimos aí recentemente algumas matérias de pessoas que se arriscaram em enxurradas e acabaram morrendo, né? Teve essa fatalidade. O incêndio ainda, você consegue fazer uma gestão e prever também, ao ponto que, a não ser o incêndio residencial, nós estamos falando do incêndio florestal. O incêndio florestal ainda, a pessoa avista fumaça, ela consegue ainda se locomover um pouco mais rápido, ela consegue sair daquele local de perigo. Mas esse ano houve uma fatalidade aqui na nossa região. Acho que vocês lembram, ali em São Manuel, mediante aquele congestionamento que teve por causa do incêndio florestal. E isso marcou, porque quando a gente fala de gestão de defesa civil, eu não fico olhando meu umbigo. Botucatu é referência e o resto é resto. Não. Eu tenho um bom relacionamento com as defesas civis aqui da região, Areiópolis, Pardinho, Bofete, Aembi. Então nós temos um grupo que a gente conversa. Então eu fiquei muito triste, muito chateado com essa situação. Os dois hoje, né, mediante essa situação que aconteceu aqui com a nossa cidade vizinha, são duas gestões muito difíceis de você fazer. Mas claro que a articulação, a defesa civil, ela articula de forma sistêmica. É a imprensa, é o legislativo, é o executivo, é o plano de auxílio mútuo junto com as empresas, é o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal, são os empresários, são a sociedade, que nós criamos recentemente os núcleos de proteção e defesa civil. Nós estamos com aproximadamente uns 20 núcleos, e se alguém aqui estiver acompanhando, estiver dentro dos núcleos, né, parabéns a vocês por toda a ajuda e por toda a dedicação e ter entendido o que é o sistema de defesa civil. Júnior, foi fantástico. Esse ano na estiagem, e agora está sendo também na ventania, nas tempestades aí, nos ventos. A população participando, claro, né? Cada um entendendo a sua responsabilidade, mas enviando localização. Avistei uma fumaça aqui. Então a gente já consegue chegar no local com a localização, né? Olha, tem um vizinho aqui que está queimando lixo. Então essas informações, elas têm nos ajudado muito a chegar mais rápido, a resolver mais rápido essas parcerias. Nessas ventanias aí recentemente que teve, a CPFL ficou ela ficou um pouco perdida para tentar achar o problema. Um pouco. Eles tiveram muita dificuldade aonde que era a rede, aonde estava o problema, aonde que a árvore caiu. E esses núcleos, eles começaram a se manifestar. Olha, aqui eu tô vendo um cabo partido, aqui tem uma árvore em cima da rede. Olha, aqui caiu um transformador. Então, a gente viu que fez muita diferença. Então, você articular de forma... Porque a defesa civil é um sistema. Você articular dessa forma é o que dá o resultado lá na ponta da linha. Trazer a sociedade para essa discussão, né? Isso dá muito certo nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Onde lá tem um advento de furacão, né? De tempestades mais severas. Bom, daqui a pouco o Lucas vai contar a história, Tata, sobre... Lembra da enchente no Rio Grande do Sul? Claro, como esquecer. Uma parte da equipe da Defesa Civil foi lá atuar. Tem história lá, né, Lucas? Tem bastante história. E dos desastres aqui em Botucatu também, daqui a pouco no Radar da Prever FM. Radar Prever FM.
Meio-dia 28, falando com o Lucas Trombaco, que é coordenador da Defesa Civil, convidado de hoje do Radar aqui na Prever FM, para você que está sintonizado em 100.9, para você que está passando por alguns pontos em Botucatu, nesse momento, pontos de baixada, Vital Brasil, para você que está passando ali na João Passos, próximo a Rua Curuzu, locais próximos a Calhas de Rio, Trombaco. E eu imagino que o 10 de fevereiro de 2020 foi o ponto mais crítico da sua passagem pela Defesa Civil. Foi aquela tempestade que deixou Botucatu debaixo d'água. Literalmente o divisor de águas mesmo. É muita água, né? Aquela tarde a gente conseguiu identificar que havia alguma situação de emergência. Parece que tinha aberto um chuveiro em cima da cidade. E ela começa aquela chuva na parte da tarde e ela se estende pra noite, pra madrugada, e começa esse terror que nós vivemos em 2020, né? 330 milímetros em 24 horas, né? Quando era previsto o volume de 30. Sim. Só 10 a mais, só 10 vezes mais. Sim. E marcou muito, né, Júnior? Eu mesmo fui vítima, porque eu estava ali na Marechal Rondon e quando eu passo debaixo do viaduto do DR, a nossa caminhonete fica presa numa enxurrada, porque eu achei que era... eu nunca tinha passado por uma situação daquela. Botucatu não tinha... Acredito que foi em 94, 89, que teve uma chuva muito forte. 95. Ali, 95. Então eu achei até que eu conseguiria passar ali, e naqueles pedidos de emergência, o pessoal ali, as pontes tinham rodado na região do Lava Pés, e muito pedido de ajuda, e você naquela intenção, né, de chegar rápido, de ajudar, a nossa caminhonete quase foi levada ali pela enxurrada. Então eu recordo de nós estarmos chegando ali, acompanhando o prefeito ali, e você também estava cobrindo a matéria. Sim, de madrugada. De madrugada, aquela família que foi retirada ali da... Foi. Descendo ali a... Você decora o nome de rua, Tata? Nossa, sou ruim com o nome de rua. A rua que desce a Praça do Bosque. Não sei se é Major Leônidas Cardoso. Não, essa é a de lá, que sobe. Alguém já vai mandar pra mim daqui a pouco. Mas é descendo ali, depois que vai desce a Rangel Pestana, né? Isso. E eu lembro de ver a gente até se emociona, né? Lembrar tudo. De ver o semblante do ex-prefeito Pardini. Que estará segunda aqui. E o Pardini tava muito assustado. Eu falei assim, poxa, o chefe da cidade agora, né, tá nessa situação. E aí eu respirei fundo, né, e a gente sempre mantendo a fé. Eu falei, vamos enfrentar o que tem que enfrentar agora, né? Aí ele falou assim, Lucas, eu tô muito preocupado a hora que essas águas baixar. Eu falei, chefe, se Deus quiser não vai ter nada, vamos trabalhar. E ali ele, né, eu lembro que ele tava muito concentrado. Até eu parei para conversar com você e ele já foi ali pra casa, né? Não dava para fazer muita coisa ali, até porque o bombeiro tinha que entrar com o bote ali para tirar aquela família da casa. Uma gestante, inclusive. Acredito que você até filmou, né? Sim, eu tenho. Foi um salvamento muito bonito. Tava ali a equipe do bombeiro, o Celestino também tinha participado. O prefeito, inclusive, entrando na água para puxar o bote. Eu guardo isso na memória. 4:30 da manhã, mais ou menos. Era uma casa, Tata, que ficava e tinha um terreno na frente, né, Lucas? Terreno muito grande, né? E a água do rio subiu e a família não tinha por onde sair. Criança, idoso, tinha uma gestante. O bombeiro tinha que ir de bote no centro de Botucatu. Surreal. Sim. Isso, né? Sim. Foi salvo. Isso aí eu guardo entre 4:30 e 5 horas da manhã, mais ou menos. E assim que as águas começaram a baixar, e aí a gente começou a fazer a gestão, né? Onde tá os parentes, algumas pessoas que residiam ali no local, eles tinham, por causa da chuva durante a noite, eles já tinham ido para casa de familiares, e outros familiares não sabiam disso. Aí começou aquele desespero, será que tem alguém na casa, será que não, aonde estão?
E aí a gente foi contabilizando, nós fomos fazendo a gestão. E ali naquele local mesmo nós não tivemos nenhuma fatalidade. Mas aí depois ali até a população que nos ouve, né? Deixo um abraço, né? Os meus sentimentos pra família, né? Às vezes alguém aqui tá ouvindo, aquela família da Ponte do Capivarinha, que eles estavam indo pra Unesp. Um carro, um Voyage. Isso, e eles a GCM tentou avisar, né? Pra que eles não passassem, e eles entraram, foi feito ali um resgate também, tentaram amarrar o carro, mas a força da enxurrada, né? População que tá nos ouvindo, é muito forte. Na altura do joelho hoje a enxurrada, ela é proporcional a um saco de cimento de 50 quilos. Então assim, a força, a pressão, e foi o que aconteceu ali, mesmo tentando tirar o carro da enxurrada, não adiantou, a corda estourou e o carro rodou. Então enxurrada não é brincadeira, né? Você que nos ouve aqui, não enfrente enxurrada, seja de bicicleta, seja de moto, seja de carro, espera a água baixar, até porque a cidade ela tem a característica dos bueiros. Então você tenta, de repente você tá andando e fala assim, não, tá tranquilo aqui. A água ela pode estar mansa em cima, mas a correnteza ela pode estar forte embaixo. E você pode pisar num buraco ali e desaparecer. Então é muito perigoso. E ali foi 3 vítimas naquele local. Depois nós tivemos da Rondon que se abriu, né? Buraco o caminhão da Rondon. Da Coca-Cola que caiu lá. E depois o caminhão... Uma semana depois um caminhão caiu no buraco lá. Se eu não me engano, ali no buraco foi 3. Também. Eu acho que teve 3 vítimas nesse buraco da Marechal Rondon. Inclusive, uma das vítimas foi o próprio bombeiro, mas ainda eles estavam vindo... Naquele 2020, o bombeiro tinha ido para um acidente de trânsito na Marechal... para um preso em ferragem na Marechal Rondon. E aí foi o resgate e foi o caminhão. Então, naquele momento da chuva, dos pedidos de ajuda, o bombeiro estava nesse acidente. Para voltar para a cidade não conseguia, porque abriu a cratera. E quase o resgate foi engolido lá, segundo o relato dos bombeiros, porque a unidade de resgate, o paciente que estava dentro do resgate, ele chegou a flutuar ele boiar de tanta água que entrou dentro ali do resgate. E as pontes principais da cidade, praticamente ela estava danificada. Então, quando aciona o plano de chamada dos bombeiros, o pessoal ficou sem logística. Por onde que eu vou, se não tem ponte? A garagem municipal caiu a ponte. Então, a nossa estrutura de maquinário para sair, para dar aquela resposta, e agora vai sair por onde? Não tem ponte. Parecia aquele filme Pearl Harbor, que fala que os japoneses atacam aquela base. Uma base no Havaí. Então, assim, toda a nossa estratégia, ela foi... Minada, né? Ela foi minada naquele momento. Então, mas assim, a mão de Deus operou aquele dia, teve muito milagre, muito relato, muita história, né? Bonita que a gente enfrentou aqui. E a partir de 2020 testou a resiliência da cidade, da população, que foi muito forte. Depois começa aquele show de solidariedade, o pessoal sendo abrigado ali no ginásio, toda a população se unindo, levando doação, o time de empresários, né, se fortalecendo para ajudar também. Então foi muito bonito, ficou muito marcado, apesar, né, infelizmente dessas fatalidades, mas ficou marcado na história. E quando o Lucas fala que foi um divisor de águas, é que depois Botucatu teve que reconstruir 40 pontes, né, que caíram não só na calha ali do rio do Lava Pés, né, como outras pontes na zona rural. E na zona rural também foi muito difícil chegar, né? Lembra dos trilheiros, pessoal de jipe, que não tinha como chegar na zona rural. Sim. As pontes caíram, carro convencional não chegava, né? Sim, ficou marcado por todo esse apoio que nós tivemos dos trilheiros, jipe, o pessoal das motos. Foi muito bacana. O Lucas vai tomar uma água para se recuperar? Tata, e a gente volta daqui a pouco com mais Radar aqui na Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:41. Estamos recebendo aqui o coordenador da Defesa Civil, o Lucas Trombaco, e a gente estava comentando aqui sobre os alagamentos que nós tivemos em 2020 aqui em Botucatu, e eu queria que você tivesse
uma dica. O que as pessoas não devem fazer em alagamento? Como elas devem agir e em que momento elas devem sair de casa ou não sair de casa? Muito importante é essa cultura que não só a Defesa Civil do Estado de São Paulo, né, através dessa gestão do governo do estado, mas aqui o município a gente tem feito também, para que as pessoas fiquem atentos, né, nas redes sociais, acompanhem o Instagram da Defesa Civil. A imprensa também, ela sempre foi, né, e continua sendo nossa parceira, emitindo esses alertas. Então, para que as pessoas, a qualquer sinal de alerta, porque também chega no celular através da imprensa. Então aí já é o primeiro ponto. A gente tá pronto para ler a matéria, né? Para conseguir identificar que de repente daqui 30 minutos tem uma tempestade aqui na cidade. Aí é importante a questão da prevenção. Já retirar o carro que de repente está na sombra ali debaixo da árvore. Se tiver parado próximo de algum córrego, que ele já tem fama que, né, chuva muito forte, aquela água sobe e acaba transbordando. Graças a Deus o problema da rodoviária aqui ele foi sanado, mas nada impede, né, de uma chuva fora da curva, aonde nenhuma cidade tem capacidade de fazer gestão de muita água, que é o que aconteceu em 2020, 300 milímetros até mais num espaço curto de tempo. Então você já evacuar, né, sair daquela situação de perigo. Se você mora próximo de encosta, de barranco, tomar muito cuidado, principalmente de madrugada, porque se aquele barranco, se tiver um deslizamento, que é o que aconteceu, nós acompanhamos agora ali no litoral, que choveu muito, se eu não me engano em Ilhabela, uma família ali foi soterrada. Então nessas situações, eu procuro falar pro pessoal que a gente tem que analisar onde a gente mora, onde a gente vive. Eu moro próximo de barranco, moro próximo de árvore, eu moro próximo de rio. Identificou que está chovendo muito forte, recebeu o alerta, vai para um local seguro. Então, essas mudanças climáticas, elas têm nos ensinado a ser mais resiliente. É interessante até você ter uma bolsinha sua da resiliência, que vai ter de repente um medicamento, um pedacinho de corda, uma lanterna, uma faca, para que você consiga pegar ela de maneira rápida com os seus documentos e se retirar daquele local, ir para casa de um vizinho, ir para casa de um parente. Eu moro na área rural e o córrego do Pedrinho, quando chove muito ele enche, eu fico ilhado aqui. Então começou a chover, vai para outro local mais seguro, né? De repente você pode ter aí uma situação, um mal súbito, e aí ninguém consegue acessar, ninguém consegue sinal, porque tempestade, você fica às vezes sem sinal de celular, você não consegue se comunicar. Então é muito importante. E outra que nós estávamos conversando aqui, enxurrada. Não enfrentar enxurrada em hipótese alguma. Tomar muito cuidado. Esses objetos altos, andaime, outdoor, propaganda de loja, não ficar embaixo. Tomar muito cuidado também, né? Não ficar trafegando, andando debaixo de chuva, brincando. Porque às vezes tem uns filhos que gostam de brincar na enxurrada. Eu também já fui criança, já fiz isso. Mas traz todo mundo para um local seguro. Esse ponto que a Tata tocou é importante do que fazer, e eu vou estender por uma característica que Botucatu tem, de rios, cachoeiras. Em que momento eu devo perceber que eu tenho que vazar dali numa cachoeira, por exemplo? Júnior, se você olhou que o tempo mudou, né? O céu já começou a ficar acinzentado. Você já consegue perceber também a mudança no vento. E a cabeça d'água, ela tem a característica que a água, ela já começa a ficar turva. A água começa a ficar mais escura, mais suja. A água começa a aumentar a velocidade dela. Mas é bom nem esperar isso acontecer. Então, assim, mudou o tempo, já é sinal de perigo. Já deixa o local, já vai para um local mais seguro, porque pode ser que esteja chovendo aqui na região da Coab 1 e lá na região da Indiana não. Então essa chuva de cabeceira, ela vai impactar no pessoal que tá... A água vai correr, vai chegar lá. A água vai correr e vai chegar lá. Minutos, né? Sim, não necessariamente você tem que sair de dentro da cachoeira só se chover naquele local que você tá. Então é muito característico aqui da cidade essa preocupação com as cabeças d'água.
E agora no calor o pessoal desce, né? Vai muita gente e nós já tivemos alguns acidentes, né? Envolvendo cabeça d'água. Eu acho que o último foi uma moça, um casal que foi arrastado e a moça... Estavam debaixo da ponte lá, né? Debaixo da ponte. E não tava nem próximo da cachoeira, né? Eles já estavam ali numa situação mais, vou falar num ponto mais tranquilo. Mas mesmo assim a água veio muito rápida e acabou surpreendendo eles ali. Ô Lucas, diante de tudo que a gente está falando, trazendo a população para a discussão da defesa civil, a união das empresas, das forças de segurança, recentemente Botucatu recebeu ou ficou no pódio dos municípios mais resilientes do estado de São Paulo. Nós temos 645 municípios, algumas cidades muito mais estruturadas como a nossa, economicamente falando. Botucatu ficar em terceiro foi um feito e tanto, né? Foi, Júnior. Esse indicador ele analisou desde 2022 até 2025. O IGM, né, o Índice de Gestão Municipal, a Agenda 2030 também faz parte de todo essas informações, né, que eles utilizam como indicador. E nós saímos de lá muito, né, muito felizes. Eu acompanhei o prefeito Fábio Leite para ele receber esse prêmio. Então a gente vê que a gente tá no caminho certo, né? A gente não trabalha pelo prêmio, pela medalha, porque o trabalho ele é árduo. A gente tem que saber administrar as críticas, né? Separar o que é crítica positiva do que é inveja, do que é perseguição, e a gente trabalhar para o que mais importa, que é a população, né? E a população está entendendo isso. E então esse trabalho, essa gestão, a equipe que está lá junto, né? Trabalhando no dia a dia, atendendo as ocorrências, agradecer eles, né? Toda a equipe ali da Defesa Civil, que nesse momento até eu acompanho 24 horas, eles estão já na rua, né? Atendendo demanda. E isso se deve também à capacidade da gestão municipal. O executivo conversando com o legislativo, né? O prefeito Fábio Leite, ele herda uma gestão muito séria do ex-prefeito Pardini, e ele tem dado continuidade de maneira séria. Eu já trabalhava com o Fábio na gestão do Pardini e o Fábio era secretário da Fazenda. Então eu era o pidoncho lá, que hoje o Fábio fala que não é pidoncho. E ele era o pão duro. E o Fábio fala assim que não é pidoncho, é PPP. Parceria público-privada. Então eu tenho uma história muito bacana com o prefeito Fábio Leite, porque como eu era operacional na Guarda Municipal, eu não entendia muito de gestão administrativa. Então eu começo ali o Fábio me ensinar a montar os processos, a maneira de pedir, como fazer. E ele também foi um divisor de águas na estruturação da Defesa Civil, que era o Fábio que liberava o dinheiro, o Fábio que apoiava. Então toda vez que a gente batia ali na porta da Secretaria da Fazenda, ele daquele jeitão: entra aí, meu, o que é? Fábio, precisa de motosserra, Fábio precisa e ele sempre pronto ali para ajudar. Como ele já conhecia, hoje ele dá continuidade, e a gente vê o entusiasmo da gestão dele, a maneira dele recepcionar a Defesa Civil, de conversar, de articular, né? Vimos aqui que ele deu continuidade nas obras da rodoviária, que está finalizando. Parabenizar toda a equipe da infraestrutura, os engenheiros, resolvendo aqui o problema da Floriano Peixoto, porque para um político, você sabe, Júnior, é uma obra que está debaixo da terra ali, né? Ela não aparece tanto. Mas para a população, em questão de resiliência e de prevenção, de mitigação a desastre, para nós é só quem passou, Júnior. E você teve várias madrugadas ali na rodoviária. Várias, não foi uma só. E nós estávamos ali, né? Então não é fácil. Hoje, toda chuva, eu saber que eu posso me preocupar com outra situação e não mais com a rodoviária. Então a capacidade de entrega e de gestão, ela aumenta. Porque a rodoviária para nós, ele era um trauma psicológico. Não só operacional, mas psicológico, porque no mesmo dia você tinha que limpar a rodoviária 3 vezes, e não era uma limpezinha de vassoura. Não, vou passar um pano aqui e tá pronto. Não, maquinário pesado, bastante servidores ali na operação,
caminhão, reto escavadeira, caminhão pipa para lavar depois, beleza, tá tudo bonitinho. Quando era 3 horas da tarde, caía outra chuva, vai lá o pessoal limpar de novo. Quando era de madrugada de novo. Então o desafio foi gigantesco. E graças à capacidade de gestão, né, do nosso executivo, Pardini, continuidade Fábio, o João também fez muita melhoria quando passou pela gestão municipal. Então, se todo mundo aplicar nas obras de redução de risco e desastre nessa gestão, a cidade cada vez ela vai ficar mais. Quem sabe Botucatu daqui uns anos não pode estar indo lá receber esse prêmio em primeiro lugar. Hoje está em terceiro entre os 645. 70 milhões do PAC agora, a obra de investimento em drenagem. Isso salva vidas. 70 milhões que vai ser investido em redução de risco e desastre. Vai fazer a gestão ainda que falta, né? Que tem alguns pontos. 71. O escorpião no bolso escutar, ele vai falar 71. 71 milhões. E olha a articulação. Deputado João Cury, deputado federal João Cury, em Brasília, articulando aqui com o prefeito municipal. Se Deus quiser, não sei se pode falar de período eleitoral, mas candidatura do Pardini a deputado estadual. Olha a estrutura, olha a potência que a nossa região, né? Ela tá se colocando nesse cenário político e trazendo resultado positivo. Isso que importa. Para a defesa civil, para a segurança, para a infraestrutura, para a saúde, né? Isso aí é muito importante, porque quando fala dessa colocação, eles não analisam só a defesa civil. O Trombaco começou lá em 2019 com uma viatura e hoje tem 10. Ele tinha uma motosserra e hoje tem 20. Ele não tinha barco, agora ele tem barco. Beleza, você tá em terceiro lugar. Não, é um conjunto de fatores, né? Então se o corpo vai bem, né? Se esse time vai bem, então você consegue pontuar. Caso contrário, aí a gente, né? Se não fazer essa interlocução, essa união, a gente pode, tudo que a gente construiu, a gente pode perder da noite pro dia. Lucas, falando de casos inusitados, eu imagino que de tudo que você já viveu, a defesa civil já viveu, vocês se deparam com situações embaraçosas também, né? Aquela famosa cena do tirar o gato de cima do poste. Você lembra de algum fato inusitado nesses anos de defesa civil? Olha, recentemente... Não foi só tragédia, sim, né? Recentemente sempre tem algumas ocorrências que ela é muito sensível e que faz a diferença na vida da família, das pessoas que estão envolvidas. É um gatinho no incêndio, que de repente você precisa tirar. É um coelhinho, né? De uma criança. Que é pequeno pra gente, mas de valor sentimental gigantesco pra família, né? É imenso. Então, eu procuro sempre falar com a equipe, porque tem uma coisa que marcou a nossa ida pro Rio Grande do Sul, que a gente foi com uma estrutura muito boa pra lá de equipamento, né? Eu lembro que você passou aquela noite na catedral, né? Na saída nossa ali. Então a gente levou ali uma estrutura muito boa na caminhonete, com equipamentos de última geração. Só que o que fez diferença lá no Rio Grande do Sul foi esse acolhimento. É você abraçar alguém que de repente estava desesperançado e você falar para ele que vai dar certo, para ele ter fé, né? Que tudo ia passar. Você levar um pouco daquilo que a gente viveu em 2020, aquela experiência de 2020 a gente levou na mochila pro Rio Grande do Sul. Então não foi tanto o equipamento, a nossa mão humana lá, fazendo força, descendo de paraquedas em algum... Não. Foi a presença, o acolhimento. Você ficou em que região ali? Vocês ficaram? Nós trabalhamos na região de São Leopoldo. Tá, que é relativamente próxima a Porto Alegre. Isso, e muito bem organizado, Júnior. Então nós ficamos ali no comando da Defesa Civil do Estado e no comando do Corpo de Bombeiros São Leopoldo, né? Então a nossa ação lá foi bem organizada. Então desde salvamento até ajuda humanitária. E a Defesa Civil, voltando na pergunta que você fez, que são coisas que marcam, então não é tanto o corte de árvore que caiu em cima de uma residência, mas é
esse trato fino com a população. Conversando desde o empresário que tem a sua loja aqui no centro da cidade até as pessoas que moram nas áreas mais afastadas de Botucatu. Levando para eles segurança, acolhimento, e principalmente nos ambientes, na situação mais que exige mais dificuldade, que eu falo e desafio, que é o incêndio. Incêndio encerra. Quem que apaga incêndio encerra? Não é fácil. A geografia nossa, ela nos desafia. Então, por mais que o helicóptero venha e eles façam os lançamentos lá, tem incêndio aqui que durou mais de 30 dias. Mas o que fez a diferença? Você tá lá todo dia, olhando no olho das pessoas, falando para eles terem calma, que nós estávamos lá, né, ajudando, acolhendo. Então essa característica, ela faz muita diferença. Humanização. Trombaco, obrigado pela sua... Tem muito assunto que a gente poderia abordar aqui, mas quando o assunto é bom, o tempo passa rápido. Obrigado pela sua presença aqui. Júnior, eu que agradeço a Tata, a toda a equipe aqui da Rádio Prever. E para finalizar, quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo para vocês. Para todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, aqui do município, da região, para toda a equipe aqui da Rádio Prever, e mandar um grande abraço para minha equipe lá, que são guerreiros, né, que lutam essa luta diária de resiliência e de resposta para a população, que é a Defesa Civil. E o lema da Defesa Civil é: Defesa Civil somos todos nós. Forte abraço. Obrigado, Trombaco. Essa entrevista estará logo mais no YouTube da Prever FM. Tata, você fica, né? Eu vou. Eu continuo aqui até às 5 horas da tarde e logo mais tem muita música. Obrigada, valeu, viu? Tchau. Tchau. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.